Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de um material bem específico, mas com uma ideia central que é bem universal. Com certeza. O que acontece dentro da nossa cabeça. Exato. A fonte é um estudo cristão. A lição 7: Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E o nosso objetivo aqui é entender por que essa ideia, né? Por que a nossa mente seria um verdadeiro campo de batalha. Uhum. De onde vem isso e, claro, o que fazer a respeito, segundo essa visão. Exato. E essa metáfora do campo de batalha é o ponto de partida de tudo. A premissa aqui é que os pensamentos não são só, sabe, eventos mentais aleatórios ou neutros. Não. Eles são o palco de um conflito que é constante. Nessa perspectiva, a mente é o lugar onde se decide a todo momento se uma pessoa se aproxima ou se afasta de uma vida espiritual alinhada com Deus. Quer dizer que não é um espaço passivo, De jeito nenhum. É uma arena ativa. uma arena de batalha. É uma imagem muito forte. E a primeira pergunta que a própria fonte faz é essa: por que uma arena? O que está em jogo? Uhum. A resposta parece ser que é ali, na mente, que as tentações, os medos, as dúvidas, tudo isso que o texto chama de influências do inimigo, ganham ou perdem terreno. E para mostrar que essa não é uma ideia assim nova, o material vai direto na origem, na história de Adão e Eva. Certo. A interpretação é que a primeira grande falha da humanidade não foi uma ação, mas um pensamento. A análise é a seguinte: Eva pensou o que não devia, tipo, dando ouvidos à dúvida. E Adão? E Adão não pensou o que devia, sabe? Ele abdicou da responsabilidade dele. Esse deslize mental, essa falha em gerenciar o que estava acontecendo na cabeça deles, teria estabelecido um padrão. Um padrão para o resto da história. Quer dizer, a ideia é que antes de qualquer ação errada, existe um pensamento errado que foi aceito, que não foi combatido. É exatamente essa lógica. E se existe um combate, são necessárias armas, uma estratégia. Certo. E é aí que a chamada explicação pentecostal do material entra em cena. Ela introduz a figura do Espírito Santo não como um conceito abstrato, mas como um aliado ativo nessa batalha. Ativo em que sentido? Como é que isso funciona na prática? A linguagem que eles usam é de capacitação. O Espírito Santo daria à pessoa a habilidade de discernir a origem dos pensamentos. Tipo um radar? É como um radar que apita e diz: atenção, esse pensamento de dúvida não é seu, veio de fora. Ou esse sentimento de amargura está sendo plantado. Entendi. E mais do que só identificar, daria o poder para rejeitar ativamente. O texto até cita uma passagem de 2 Coríntios que fala sobre usar armas espirituais para destruir fortalezas e... Levar cativo todo pensamento, eu lembro dessa parte. Isso. A imagem não é de se esconder numa trincheira, sabe? É de avançar e tomar o controle do território. Ok, eu entendi essa ideia da mente como um campo de batalha. Mas se eu estou nesse conflito, eu preciso saber de onde vêm os ataques, né? O material explica as fontes desses pensamentos? É tudo uma influência externa, espiritual, ou a nossa própria cabeça também cria problemas? Ótima pergunta. E a fonte é bem equilibrada nisso. Ela reconhece duas grandes origens. A primeira é interna, nossos fatores biológicos, nossa psicologia, as memórias. O nosso próprio hardware, digamos. Fora, a decisão de regar esse pensamento ou arrancá-lo pela raiz é sempre da pessoa. É um ato de vontade. E como alguém decide o que regar e o que arrancar? Deve existir algum tipo de critério, um filtro, para não sair por aí combatendo tudo que aparece na mente? Sim, e esse filtro é apresentado de forma muito clara. É o texto áureo da lição, que é uma passagem de Filipenses capítulo 4, versículo O 8. famoso checklist. É uma espécie de checklist para os pensamentos, exatamente. A instrução é para pensar ativamente em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Basicamente, se um pensamento passa por esse filtro, ótimo. Ótimo. Se não passa, ele deve ser rejeitado. O que é fascinante nisso é a conexão que se faz com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente consome. Não é só sobre um conflito abstrato. De forma alguma.
A conexão com os sentidos é direta. O que você assiste, o que você ouve, os perfis que você segue nas redes sociais. Uhum. Tudo isso é visto como semente. Pensa só, alguém que passa 30 minutos rolando um feed cheio de vidas aparentemente perfeitas. A fonte argumentaria que essa pessoa não está apenas vendo fotos. Não, ela está se comparando. Ela está plantando sementes de comparação, de inadequação, talvez até de inveja. A batalha não começa quando a tristeza bate, mas no momento em que ela escolheu se expor àquele conteúdo. Faz todo sentido. O texto até cita um salmo que diz: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." É uma postura bem proativa, uma curadoria do que entra na mente. Exato. E eles descrevem uma cadeia de eventos muito clara. Um estímulo negativo, se permitido, gera um pensamento negativo. Que gera uma emoção. Exato. Esse pensamento, se nutrido, vira uma emoção negativa que, por sua vez, pode levar a uma ação pecaminosa grave. A lógica é que ninguém comete um ato de violência ou de traição do nada. A semente disso foi plantada antes. Foi um pensamento que um dia foi acolhido e cultivado. Certo. Então, a gestão é fundamental. A palavra pensai, lá em Filipenses, é um verbo no imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão. É uma ação consciente. Exato. Mas como? Quais são as ferramentas? É aqui que o material faz uma distinção interessante com abordagens mais seculares, não é? Sim, e esse é um dos pontos mais interessantes. A fonte não descarta técnicas como mindfulness, por exemplo. Elas reconhece como úteis, mas as posiciona como limitadas ao que chama de plano terreno. E qual seria a diferença fundamental? Onde uma termina e a outra começa? É uma diferença de objetivo e de método. De forma bem simplificada, te ensina a observar o pensamento como uma nuvem passageira sem julgar e deixá-lo ir. O objetivo é a calma, a não identificação com o pensamento. Exatamente. A abordagem proposta aqui é radicalmente diferente. Ela te ensina a identificar a origem da nuvem e, se ela vier da fonte errada, você não a observa passivamente, você a combate ativamente. A meta não é a neutralidade. O objetivo final não é só aliviar a ansiedade, é alcançar o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Essa ideia da mente de Cristo parece um objetivo bem elevado, quase abstrato. Como é que a fonte sugere que alguém saia desse campo de batalha do dia a dia e chegue a esse estado? A sugestão é bem pragmática, na verdade. Começa com a leitura da Bíblia, que é vista como o manual de treinamento, a fonte das verdades que vão substituir as mentiras e as dúvidas. Só ler, de forma passiva? Como se fosse um jornal? Não. E esse é o ponto-chave. O segundo recurso, e talvez o mais importante, é a meditação na palavra. E aqui meditar não tem aquele sentido oriental de esvaziar a mente. É o contrário. É o contrário. É encher a mente intencionalmente com esses conceitos, refletindo sobre eles, ruminando. A promessa, segundo o texto, é que essa disciplina produz sentimentos elevados como paz, amor, alegria e sabedoria abundante para tomar decisões. O que me surpreendeu nesse material foi como ele sai do campo puramente espiritual e entra numa área que a gente poderia chamar de bem-estar ou saúde mental. Eles usam uma metáfora que eu achei fantástica: Jerusalém e Betânia. Sim, essa analogia é ótima. É usada para ilustrar o equilíbrio entre trabalho e descanso, entre estresse e recuperação. Certo. No simbolismo da fonte, Jerusalém é a cidade grande, é o lugar do trabalho, das responsabilidades, dos confrontos, da vida pública e agitada. É onde a batalha mental acontece com mais intensidade. E Betânia? Betânia era uma pequena aldeia para onde Jesus se retirava. Ela simboliza o refúgio, o lugar de descanso, de comunhão com amigos próximos, de renovação das forças. Ah, entendi. O material usa o exemplo do próprio Jesus, que alternava entre a atividade intensa em Jerusalém e esses períodos de repouso em Betânia, para defender um ponto. E qual é o ponto que o descanso é uma estratégia de guerra espiritual? Exatamente isso. Parece um paradoxo, né? Mas a ideia é que, para lutar bem em Jerusalém, você precisa se recarregar em Betânia. Faz sentido. O texto até cita a passagem em que Jesus diz aos discípulos: "Vinde e repousai um pouco." Ou seja, o descanso não é visto como preguiça ou luxo. É uma necessidade estratégica para manter a mente sã e forte. E isso se conecta muito com o nosso debate atual sobre work-life balance,
sobre a necessidade de se desconectar. Totalmente. A fonte está basicamente pegando essa sabedoria antiga para dizer que o burnout não é só um problema profissional, mas também espiritual. Uma mente exausta é uma mente vulnerável. Perfeitamente colocado. Uma mente exausta não tem forças para discernir, para filtrar, para lutar. E essa visão mais completa continua com outras dicas práticas. O material adverte contra o que chama de intoxicação mental. Intoxicação mental. Imagino que tem a ver com o excesso de informação que a gente já comentou. Exatamente. O bombardeio de notícias, a rolagem infinita nas redes sociais, o excesso de estímulos, Cansa, né? cansa. E tudo isso é visto como uma forma de poluir a mente, causando fadiga, ansiedade. A recomendação é clara: seja seletivo. Busque conteúdos que edificam. E, além disso, fala-se sobre não nutrir pensamentos distorcidos sobre si mesmo, seja de inferioridade ou superioridade, e sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis. Evitar brigas, discussões que não levam a nada. Exato. Evitar contendas que só geram ressentimento e perturbam a paz. Entendido. Então, em resumo, o que emerge dessa análise é que a renovação da mente não é uma mágica. É um processo diário de manutenção, de vigilância. É uma disciplina. É uma disciplina que envolve tanto ferramentas espirituais, como a meditação na Bíblia, quanto uma sabedoria muito prática sobre como viver, equilibrar trabalho e descanso, filtrar o que consumimos, cuidar dos relacionamentos. É um conceito de transformação contínua. É isso. O conceito final que amarra tudo é o de renovação da mente, de Romanos 12, versículo 2. A palavra-chave é processo. Não é um evento único. Não é um evento único. É uma transformação contínua, guiada pelo Espírito Santo, que muda a maneira de pensar. O resultado prometido não é só a vitória na batalha, mas a capacidade de viver em paz, de discernir e experimentar o que a fonte chama de a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A paz seria a consequência, então. Paz seria a consequência de uma mente bem gerenciada. Ótimo. Para fechar, quero deixar uma reflexão que vem de uma outra analogia do próprio material. A fonte descreve a mente como um jardim. Uhum. Um jardim que precisa ser cuidado todos os dias, porque senão as ervas daninhas, o medo, a dúvida, a culpa, a amargura, crescem e sufocam tudo de bom que poderia florescer ali. Como a paz e a alegria. Exato. Pensando nisso, se a nossa mente é de fato um jardim, fica a pergunta para quem nos ouve. Quais são as sementes que estão sendo plantadas nela diariamente e quem ou o que está agindo como um jardineiro?